Nos estudos da psicologia positiva, as pesquisas mostram que eventos negativos também podem resultar em sentimentos positivos, por exemplo, como aprendizagem, melhoria da autoconfiança. Por isso, hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito importante que as pessoas não gostam muito de mencionar. Algo que eu vivi recentemente e que todos os dias alguém está enfrentando. É o luto, o coração partido, a dor da perda, sim, tudo isso junto. Esse assunto negro e doloroso que é evitado em todas as rodas sociais. As pessoas evitam tanto falar nas dores, especialmente relacionadas à morte, né? Que quando alguém próximo comete um suicídio, a maioria não fazia ideia dessa possibilidade. Nossa sociedade não dá espaço para se falar da tristeza, da depressão. Assuntos dolorosos em geral. E quando algo assim acontece, alguém tirar sua vida, é um choque. As pessoas falam, alguém que estava sempre sorrindo, como isso pode acontecer? Claro, as pessoas estão sempre sorrindo. Quando perguntamos a um amigo, como você está? Como vão as coisas? Não estamos realmente dispostos a parar e ouvir sobre o que ele tem a dizer. Imagine só parar e ouvir sobre o sofrimento que uma pessoa está passando. Quem está vivenciando a dor também não quer se sentir um peso, ficar conhecido como uma pessoa negativa e se fecha em si, respondendo sempre, não, está tudo bem, mesmo que não esteja. Como psicóloga, eu sempre estive mais preparada em relação a isso na minha vida pessoal, mas mesmo assim eu confesso que o tema não é mesmo fácil. Começa que se alguém está em processo de luto é porque algo que tememos muito acometeu essa pessoa. A perda de um ente querido, um divórcio, uma demissão, o diagnóstico de uma doença, como por exemplo câncer, né? Tudo isso é assustador e vivemos num mundo onde parece que se não falarmos da coisa, aquilo desaparecerá, o que não nos atingirá. Infelizmente, a coisa não funciona bem assim. Na verdade, quanto menos a dor é falada, proibida, colocada debaixo do tapete, mais dolorosa se tornará. Mais doloroso um evento traumático pode se tornar. Se você joga a sujeira, o medo, a tristeza ou a dor embaixo do tapete, o montinho de poeira irá crescer e ficar visível, certo? Na tristeza, infelizmente, ele pode não ser tão visível. E quando descobrimos, já comprometeu muito da nossa saúde mental. Quem me conhece sabe que recentemente, para mim, continua recente, perdi minha mãe muito jovem para um câncer de mama. Com apenas 64 anos, minha mãe, que sempre foi muito ativa, cheia de amigos, uma alma extremamente caridosa, querida de todos, sofreu demais por essa doença e se foi muito cedo. E eu, a única filha mulher, a considerava minha grande amiga. Muito mais que isso, eu considerava impossível viver sem minha mãe. Eu achava que essa seria a maior batalha que eu enfrentaria na vida. E até agora eu não estava errada. Meu processo de luto começou com a notícia da metástase, anos antes da morte dela, né? Sim, o luto é um processo com fases, que pode vir em ordem, numa sequência, mas na maioria das vezes essas fases se embaralham durante todo o processo. E também pode acontecer não só no caso da morte, né? Mas podemos ficar de luto por qualquer tipo de perda. O luto, ele tem a fase da negação. No caso da morte, é uma negação simbólica, né?
é quando nos sentimos em choque e quase anestesiados pela dor da perda. Quando recebemos uma notícia dessas, da morte de alguém, e dizemos deve ser mentira, a gente se pega achando que sonhou com aquilo e prefere ficar pensando assim. Tem a fase da raiva, que pode aparecer de vários modos. A raiva do ente que morreu por não ter esse cuidado melhor, a raiva dos médicos que poderiam ter feito um trabalho melhor, ou raiva somente porque algo tão ruim possa ter acontecido com alguém tão bom. Você pode sentir raiva por ter sido abandonado também. Isso é mais comum em crianças e em cônjuges. Às vezes a gente nem relaciona o mau humor da gente com a morte, como às vezes você está com raiva porque tem que continuar vivendo num mundo onde essa pessoa tão amada não está mais. No luto também tem a fase da negociação. A gente pode tentar negociar com Deus, por exemplo. Pode acontecer antes da morte em si, quando, por exemplo, um filho diz, eu prometo ser melhor se a minha mãe for curada. E também a culpa, geralmente, é companheira nessa fase da barganha, porque nossa cabeça fica cheia de se eu fizesse isso, se eu tivesse feito isso, e pode alternar de barganha a cura do seu ente querido, ou mesmo da troca, de ser você no lugar dele. E tem a fase da depressão, normalmente vem depois da fase da barganha, da negociação. Geralmente quando nos voltamos para o presente, que está vazio, sem a presença daquele que tanto a gente amava. É como se quiséssemos sair da vida também. Os dias vêm e vão e a gente parece não se importar. E finalmente vem a fase da aceitação, que muitas vezes é confundida com a noção de estar tudo bem, ou ok, com tudo que aconteceu, né? A maioria das pessoas não vai nunca se sentir ok com a morte de um ente amado. Esse estágio é sobre aceitar que o fato aconteceu. Com o tempo, esse estágio pode levar à cura ou a cicatrização dessa ferida. Esses são os 5 estágios do luto, segundo a psicóloga Elizabeth Ross. É claro que um psicólogo não precisa vivenciar o trauma ou a dor para compreender e ajudar um cliente a vencer, seja qual for a situação que ele se sente aprisionado. Mas quando nós, profissionais da saúde mental, experienciamos certos eventos na nossa vida, a nossa capacidade de compreensão e empatia pode ser bastante aumentada, especialmente se somos maduros suficientes para procurar todas as ajudas que nós mesmos oferecemos aos nossos clientes. Então, eu comecei cedo minha própria busca por trabalhar o meu luto. Eu falava sobre meus medos e dores, nunca neguei o meu problema e procurei um amigo profissional, um psicólogo, para me ajudar também. Sim, o psicólogo também faz terapia. Para nos mantermos psicologicamente saudáveis, a gente faz isso. Eu tentei me preparar para um momento pior, que era a morte da minha mãe, o viver sem ela aqui nesse plano, né? E como passei por todas essas fases do luto, ainda no processo da doença dela, eu pensei que o luto da morte em si seria mais brando comigo, né? Me sentia preparada. Que engano meu. Nem mesmo tomando todos os cuidados com minha psique, foi inevitável cair em todas as fases do luto novamente. E a depressão foi a mais forte delas, com certeza. Tenho certeza que se você perguntar a algum amigo meu ou familiar se o meu luto foi complicado, demorado, tenho certeza que vão se admirar dessa minha colocação. Sim, eu fiquei muito deprimida. Para aumentar ainda o impacto dessa dor, eu tive que viver o luto da minha mãe em um lugar novo, num outro país, sem muitos amigos por perto.
né? Sem meu pai, sem meus irmãos por perto, só meu marido e meus filhos. A ausência do suporte social dificultou mais ainda esse processo. Eu não tinha com quem dividir minha dor, e como toda pessoa em estado depressivo faz, a gente poupa quem está mais próximo da gente, da nossa dor, e nós sorrimos e nos mostramos para eles, né? No meu caso, meu marido e meus filhos, como tudo estivesse bem. Por 2 anos, meus dias se resumiram em acordar cedo, porque tinha que preparar café da manhã para os filhos, para o marido, para que fosse bem para o trabalho e para a escola. Mas assim que eu fechava a porta, eu me deitava no sofá. Por toda a manhã, eu só chorava. Chorava e comia. Não fazia nada de produtivo. Com a consciência teórica de todo o processo que eu estava vivendo, eu confesso que não foi tão difícil de superar, mas foi mais doloroso do que eu imaginava. Me atingiu mais do que eu pensava. Afinal, essa era uma das maiores dores, as dores mais temidas por mim, né? Então, e por que eu decidi falar disso hoje? Eu queria dividir com vocês esse período de dor que eu vivenciei, essa experiência, para que vocês possam entender que todos nós estamos lutando com nossas perdas. Tenha certeza que a sua dor parece pior que a do outro, mas o colega ou familiar do seu lado pode estar passando a mesma coisa. Então, o luto não é exclusivo seu. Todo mundo pode estar vivenciando um processo de luto. Quando uma família se vê diante de uma perda grande, um conflito que pode ser gerado nesse caso, quando a família não trabalha o seu luto, quando um ou mais membros da família começam a comparar a dor entre eles. Isso não só gera muita dor, como pode ser devastador para uma família. Por isso eu recomendo que, se tem algum familiar que na perda de um pai, da mãe ou pior, de um filho, está parado na fase da raiva especialmente, essa família tem que se juntar e falar do assunto. O maior erro é negar, o maior erro é querer colocar para debaixo do tapete qualquer conflito gerado pelo evento que trouxe o luto. Tem família que nem quer tocar no assunto, nem no nome de quem morreu. Às vezes esconde até as fotos do morto. Isso tudo pode acabar dificultando mais ainda o processo de cicatrização dessa ferida. Sim, o luto é uma ferida dessas bem expostas, abertas, né? Bem aberta. Ela pode começar a sarar, criar aquela casquinha. A casquinha seria figurativamente a fase da aceitação do evento, mas terá sempre algo para machucar essa casquinha e podemos voltar para a ferida aberta. A raiva, a não aceitação, a barganha, a depressão. Todas as faces mais difíceis do luto podem ir maltratando essa ferida, que, se não for bem tratada, pode ficar aberta, exposta para sempre. E quando, com a ajuda de familiares, ajuda de psicoterapia, cuidados com si mesmo, você alcançar a aceitação da sua dor, quando você aceitar o que não pode mais ser mudado, a cicatriz continuará naquele mesmo lugar, sempre te lembrando daquele evento e do que você foi capaz de superar. Pode ser o nome da pessoa que veio a falecer, pode ser o lugar onde você mora, pode ser objetos na sua casa, pessoas que te remetem à sua dor, ou pode ser mesmo até uma cicatriz real relacionada ao evento, né? Mas quando você for capaz de olhar para essa cicatriz, seja figurativa ou real, e reconhecer que você sentiu e viveu aquela dor, mas que ela ficou no passado, aí sim você terá vencido essa sua perda. Então, minha recomendação para você que está passando por uma dor, pela dor da perda, por um luto, o primeiro passo é reconhecer a sua ferida. Faça um cheque de realidade. Pegue o meu exemplo. Mesmo me considerando uma pessoa preparada, um profissional da psicologia, como eu me achava, eu acabei caindo na depressão.
Se permita parar e checar seus sentimentos e comportamentos. Em casos de divórcio, é bom lembrar que é comum a gente vestir uma imagem muito negativa, já que se sofre muito o abandono nesse caso. No caso da morte de um familiar, a atenção maior deve ir para as crianças envolvidas no processo, mas nenhum adulto deve esquecer de cuidar da sua saúde mental nesse momento. É igualzinho máscara de oxigênio no avião. Que dizem assim, coloque primeiro em você, depois na criança, daí você será capaz de ajudar a criança perto de você? Pois é, a criança que perde um familiar, ela tem menos recursos para compreender e vivenciar esse momento. Elas podem se sentir extremamente culpadas dessa morte ou mesmo da separação dos pais. Então esteja consciente disso para que você possa ajudar essa criança a passar por esse luto de uma forma saudável. Mesmo sendo doloroso, não tente apagar ou negar a situação e procure um profissional preparado para trabalhar luto com crianças. Nas famílias que escondem os fatos, que não falam dos mortos, que fica aquela sensação de que nada está acontecendo, quando está todo mundo sofrendo a mesma dor não falada, né? É complicado. É necessário dar a cada um o tempo necessário para a sua recuperação. Cada luto tem um tempo diferente. Como um pai, por exemplo, que respeita suas crianças, evitando colocar outra mãe no lugar. É necessário entender que se você arrumou um novo companheiro, uma nova companheira, pode fazer bem a você para curar o seu luto, mas talvez seja muito doloroso para os filhos, seja no divórcio ou no caso de morte. É necessário um cuidado na inserção dessa nova variável no luto das crianças, tá bom? É bom deixar claro que nos casos de luto por separação, o abandono pode tomar uma carga maior nesse processo. Nesse caso, a família não está lidando não só com a perda de uma pessoa amada, mas a perda do convívio de um pai ou de uma mãe, né, que deixou a família, gerando a sensação de abandono na criança, como essa tivesse perdido o amor dessa pessoa, como a criança tivesse perdido esse amor. Isso pode fazê-los sentir mais culpados e menos amados, ainda porque o abandono foi uma opção, né? Quando muitas vezes na morte não existe essa opção, a pessoa não podia evitar a morte, né? A pessoa não tem culpa de ter morrido, é isso. Esteja atenta aos seus sentimentos e que reconheça quando algo errado está se passando com você. Eu mesma só fui reconhecer que eu não estava vencendo muito bem o meu luto quando alguém me alertou de quanto eu tinha engordado e de como eu não estava produzindo nada naquele tempo. Nada na minha vida estava sendo produtivo. Não se refugie. Se você se fechar em si mesmo, mais difícil será vencer a dor. Fale para o seu terapeuta, para as pessoas que te amam. Não tenha medo de ser tido como o chato que fala da dor. Fale até mesmo para os desconhecidos, até que um dia você vai perceber como falar daquela pessoa ou daquela situação ruim não trará mais tantas lágrimas aos olhos. Tenha consciência de que na falta desse ente que se foi, novos papéis serão distribuídos na família. Esses papéis não podem virar um peso para ninguém. Talvez você seja o filho mais parecido com o pai, por exemplo, e aí a família vai te fazer de provedor, ou forçando esse rapaz a crescer e colocando uma carga grande nos seus ombros, né? Ou pode ser uma filha que mais maternal ficará na posição de cuidar dos irmãos que ficaram e muitas vezes vai deixar a sua vida de lado, né? Vivenciar a sua própria vida. Ou mesmo no âmbito positivo, se você pode demonstrar o amor que esse familiar morto demonstrava na família, né, o link que ela fazia, não hesite em continuar distribuindo esse amor, de espalhar esse amor, pois toda forma de amor cura.
Se você perdeu alguém para uma doença como o câncer, que vai matando aos poucos, não se sinta culpado pelo momento de alívio sentido quando a morte chega. Essa culpa é muito comum. Você respira aliviado, pois a dor da pessoa passou e todo o trabalho de lidar com uma doença dessa acaba. Não há pecado em sentir esse alívio. Essa reação é uma reação natural do corpo humano quando se livra de uma situação de estresse. E não tem nadinha a ver com o tamanho do seu amor pelaquela pessoa que morreu. Lágrimas. Não se envergonhe nunca de deixar rolar suas lágrimas. Coloque todas as lágrimas para fora, para que você não se afogue nelas mais tarde. Não se afogue também nos arrependimentos. Lembre-se que se focarmos no que nos arrependemos de ter feito ou de não ter feito, não faltará pano para as mangas para aumentar o seu sofrimento e dificultar mais ainda o seu processo de luto. Estamos acostumados a colocar nossos cérebros a remoer as coisas que nos arrependemos e esquecendo as inúmeras que fizemos bem. Mas sempre lembrando que erramos. E a história? Preste muita atenção com a forma como você vai contar essa perda, esse evento. Como será contado. Porque essa é a forma que vai se formar na sua cabeça e no seu coração. Se você contar essa história da morte dessa pessoa de uma forma que traga à tona sempre os bons momentos, as vitórias, os ensinamentos trazidos por este acontecimento, você irá construir uma história de vitória, de superação e de amor, de aprendizado. Isso tudo ajudará você positivamente na sua dor. Mas se você escolher contar sempre o episódio da forma mais dramática, mais dolorosa possível, ressaltando os erros dos outros, os eventos mais tristes, falando sempre dos seus arrependimentos, você construirá uma história de derrota, que destruirá qualquer possibilidade de mais tarde essa ferida deixar de sangrar. Sempre que eu relato a morte da minha mãe, o que eu primeiro trago é o benefício de, mesmo morando no exterior, ter podido estar com ela até seu último suspiro, de como vivenciamos tantas coisas boas quando estávamos no hospital, de como eu recebi um suporte tão grande de todos ao meu redor. Isso até me emociona ainda. De como ela foi forte contra o câncer, de tudo que eu aprendi com ela nesse processo de morte, de não temer. Minha mãe não temeu a morte e me mostrou que é uma pessoa realmente forte. Minha mãe me ensinou nesse momento de dor que quando algo horrível como um câncer nos acomete, você não deve dizer por que eu, por que comigo, mas sim por que não eu, por que não comigo? Dessa forma entenderemos que não somos especiais, que a dor, a morte chega para todos e assim deixamos de viver num mundo ilusório de super-homens, de super-mulheres inabaláveis, quando na realidade nada mais somos do que seres frágeis que nos tornaremos pó. De consciência disso, da nossa finitude, poderemos viver uma vida mais no presente, com mais amor e menos dores, mesmo que o nosso corpo esteja cheio dessas cicatrizes que vão marcando o nosso corpo. Elas não serão jamais feridas abertas. Então, comece de hoje a evitar pensar ou falar sobre qualquer dor. Desejo a vocês todos a cura de qualquer dor que estejam sentindo hoje e que vocês não deixem nunca de pedir ajuda antes que a depressão os leve a um caminho mais doloroso. Viu? Falar do que provoca dor pode ser positivo também. Pode fechar uma ferida mal resolvida e nos deixar mais preparados para qualquer que seja a dor. Mesmo que a dor seja individual, estar ciente de que ela pode existir e como se pode abordar essa dor e trabalhar essa dor pode ter resultados bem melhores do que evitar tocar no assunto.